Na aula de hoje, nós vamos fechar o assunto sobre a contribuição indígena e também a contribuição portuguesa para a cultura brasileira. Então, é muito importante a gente ressaltar, por exemplo, o vocabulário da língua portuguesa está repleto de palavras indígenas, né? E é muito importante porque, né, eles vão influenciar tanto na definição dos nomes das plantas, dos animais, a gastronomia, né, e também a contribuição do tupi para o nome dos lugares. Além da influência indígena na culinária brasileira, nós também herdamos crenças, né, de práticas populares de cura derivada das plantas, né? Por isso se recorre ao pó do guaraná, né, ao boldo, ao óleo de copaíba, a catuaba, a semente de sucupira, entre outros, para curar algumas enfermidades. Então é muito importante a gente ressaltar. Com relação os portugueses, eu quero ressaltar a contribuição significativa com relação à religião, né, a religião católica, à língua, né, e a própria configuração da identidade, que vai se associar ao indígena e também à cultura afro, né? Os portugueses introduziram novos conceitos de sociedade, economia, religião, muito diferente aos costumes indígenas. Inclusive, quando eles chegaram aqui, né, na carta de Pero Vaz de Caminha, eles consideravam os indígenas como seres inferiores, por isso esse processo de catequese, né, porque a catequese ela veio contribuir no processo de aculturação, certo? Também eu quero citar o exemplo na economia, né? Ao invés de plantar para subsistência, eles começam a incentivar o cultivo em larga escala, né? Que pudesse ser vendidos no mercado europeu, porque os indígenas eles faziam a produção para se alimentar, eles têm o hábito de produzir, se alimentar para poder atender às suas necessidades, mas os portugueses eles vêm em que sentido? No sentido de incentivar essa produção para exportação, porque a Europa naquele momento não tinha os produtos que existiam aqui, né? E de certa forma a gente pode falar que o Brasil nasceu importante, né? Então é muito importante a gente ressaltar isso aí. E quando a gente fala dos povos que contribuíram, a gente precisa ressaltar a contribuição indígena, a gente precisa ressaltar a contribuição portuguesa e a gente precisa ressaltar a contribuição africana. E, de certa forma, isso tudo, né, vai ser uma associação que vai contribuir para a formação da identidade do povo brasileiro. Então, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, quando tiverem um tempinho, leiam o livro, né, do Darcy Ribeiro, o Povo Brasileiro. Porque esse livro ele vai contar essa trajetória de miscigenação, a contribuição que essas culturas tiveram no processo de formação da cultura brasileira. Então, o que eu quero chamar a atenção? De que é de suma importância, né, enfatizar essa diversidade, e aí eu quero ressaltar até mesmo essa perda em termos de idiomas, quando se faz o massacre indígena, porque muitos idiomas foram suprimidos a partir do massacre, e isso, de certa forma, trouxe um prejuízo, né, cultural para o Brasil, porque nós poderíamos ter resgatado essas línguas, né, e, ao invés disso, se fez o processo de aculturação, né, eliminando, né, extirpando essas línguas que eram línguas paralelas, né, e com isso nós temos esse prejuízo. Então, quando a gente fala de formação de povo brasileiro, nós precisamos de pensar na diversidade,
né? E quando formos trabalhar isso com os nossos alunos, nós precisamos pensar também nessa diversidade. Como que eu vou trabalhar isso com o meu aluno? Como que eu vou contribuir para que ele possa pensar que essa diversidade ela pode contribuir para a formação da democracia, a visualização do outro, o respeito do outro, né, o conhecimento do outro, né? Então, nós precisamos resgatar, né, as contribuições da culinária, as contribuições linguísticas, as contribuições da própria religião, para a gente poder entender como essa diversidade ela pode trazer, né, contribuição para todos. O que cada uma dessas realidades elas podem contribuir para o conhecimento, né, da realidade brasileira, para a construção de um país democrático, de um país mais justo, de um país onde as pessoas possam ter opinião, possam expressar sua opinião, ter os seus direitos respeitados, sejam eles de que etnia for, né? Então é de suma importância a gente ressaltar tudo isso. Houve um tempo em que buscou um processo de branqueamento. Nós temos essa teoria, né, a teoria do branqueamento, né, que muitas vezes ela está atrelada à tentativa de burlar essa questão do repúdio à cultura africana, né? E aí quando se pensa nessa possibilidade de trazer brancos para amenizar a cor da pele, de certa forma cria-se uma mentira sobre uma democracia racial, né? E a gente sabe muito bem que o racismo ele está presente, né? Ele está presente na nossa sociedade e nós precisamos avançar nesse sentido, né? Burlando toda essa falta de diálogo que muitas vezes não leva ao que é mais importante, né? Ao respeito do outro.